Sejam bem-vindos a mais um Cafeína e hoje a gente vai começar o programa de um jeito um pouco desconfortável com aquela pergunta que lembra as que você tem no elevador. Você está reparando algo diferente no clima? Porque esse ano estamos oficialmente em um ano de El Niño. Mas calma, que a gente não vai ficar no lero-lero. Vamos falar dos impactos desse fenômeno na Bolsa. Simbora! Fala pessoal, Sammy Boy, Cafeína no ar. Na primeira semana de julho foi confirmado pela Organização das Nações Unidas que teremos em 2023 o El Niño. Muita gente deve se lembrar por cima desse fenômeno, né? Mas a gente vai tentar refrescar a memória e explicar brevemente aqui. O El Niño acontece aí em uma média de cada 3 ou 4 anos. Normalmente, um tipo de vento, por essa época do ano, costuma sair ali da costa do Chile, cruzando o Pacífico e chegando na Ásia e na Oceania. Esses ventos mexem nas águas e trazem a parte mais funda do oceano, que é a mais gelada, para a superfície. Em ano de El Niño, esses ventos ficam mais fracos ou até mesmo mudam de direção, soprando para a América Latina e não para o Oceano Pacífico. A água então não fica gelada, ela fica quente. Muitas vezes as correntes de ar que saem do Chile e vão lá para o lado da Ásia vêm aqui para as nossas bandas, pegando Peru, Chile, Bolívia e depois chegando no Brasil. São correntes de ar quentes e úmidas que obviamente geram calor anormal e chuvas mais para o sul e sudeste do Brasil, além de seca no norte e nordeste. Vale mencionar que ninguém sabe explicar muito bem o que causa esse evento. E aí é claro que essas mudanças afetam a economia e o mundo dos investimentos. A gente está falando de mudanças climáticas e temos vários setores que dependem diretamente do clima para operar. Acho que o mais fácil de pensar e de conectar o assunto é a agropecuária, que pode se beneficiar das chuvas ou se prejudicar se elas forem em excesso, por exemplo. O Bank of America, indo nessa última linha, recomendou, por exemplo, a venda da SLC Agrícola e reduziu o preço-alvo de R$ 56 para R$ 41. Segundo os analistas, a companhia deve sofrer porque as chuvas mais intensas vão beneficiar a produção de commodities como soja, milho e trigo. E aí, claro, os preços caem por conta do excesso de oferta e o faturamento vai junto. O Morgan Stanley e o Santander, por outro lado, enxergam que a empresa pode se beneficiar de uma maior produção, uma vez que nos Estados Unidos, outro grande produtor de commodities agrícolas, o clima está mais seco e mais quente. A combinação entre uma produção alta da SLC com uma menor oferta seria um combo perfeito. Bom, você viu que não é fácil falar sobre como o El Niño muda a dinâmica da Bolsa. Clima não é algo exatamente previsível. Você sabe que a previsão do tempo não acerta sempre. Enfim, a gente acaba ficando bastante no campo das suposições, né? Mas seguindo nessa linha de raciocínio mais otimista, outras empresas podem surfar, no caso da produção das commodities agrícolas, crescer por conta de mais chuvas em um volume, abre aspas, né, controlado, volume controlado. É o caso, por exemplo, dos frigoríficos. De acordo com o BOFA, se os grãos ficarem mais baratos, o preço da ração usada na criação de gado cai e essas empresas ficarão com melhores margens. O Morgan Stanley ainda vê que a São Martinho tende a se beneficiar de um fator causado pelo El Niño lá na Índia. Por lá está chovendo menos, já que a corrente está indo para o outro lado. E o país, que é um grande produtor de cana-de-açúcar, pode ver suas safras impactadas negativamente, o que resultaria em preços mais elevados. No Brasil, a gente acabou de sair de uma safra bem grande dessa commodity. Ainda seguindo nessa linha de mais chuvas, o Santander fala que a Rumo pode ser impactada negativamente. A empresa de ferrovias tem bastante operações no Sudeste e chuvas acima da média podem prejudicar suas operações. Aí tem uma balança. De um lado, o índice pluvial muito alto pode prejudicar. E do outro, safras mais fortes melhoram as exportações e o serviço é mais buscado. Outras companhias como Randon, Armac e Vamos também seguem nessa pegada. E o banco destaca uma empresa que, no entanto, pode se beneficiar muito dos dois cenários. É a Hidrovias do Brasil. Chuvas tendem a aumentar a produtividade das fazendas, as colheitas e também enchem os rios, onde essa empresa atua. Se as ferrovias sofrem prejuízos, então
pode ser um cenário que acaba tendo um reflexo positivo para a companhia. A gente soltou uma matéria recentemente no nosso site falando que a AF Invest, uma gestora, também está muito otimista para hidrovias no Brasil. Além de toda a questão das chuvas, eles chamam a atenção que as ações da empresa estão bastante descontadas na B3 e que, mesmo em um cenário no qual as chuvas prejudicam plantações, a empresa recebe do mesmo jeito por atuar com contratos. Vale, claro, dar uma lida no texto que traz muito mais informações. Agora a gente abre um parênteses indo nessa linha para considerar que um cenário não tão positivo é o de chuvas em excesso e secas exageradas. A Bloomberg, por exemplo, soltou um texto sinalizando que o Brasil pode sofrer com falta de água mais forte no norte e no nordeste, o que impactaria negativamente a SLC e outras companhias ligadas ao agronegócio, claro. O excesso de chuvas também pode influenciar a produção de grãos e prejudicar frigoríficos. Indo um pouco mais para o macro, se o El Niño for muito forte no mundo, com outros países também sofrendo com excessos ou faltas, a inflação pode estourar e os juros ficarem em patamares elevados por mais tempo ou, no pior cenário, subirem. Aí seria ruim para as bolsas como um todo. Claro que é um panorama mais exagerado, mas ainda assim vale monitorar. Agora, para fechar, coisas para a gente acompanhar na margem. Chuvas exageradas no Sudeste podem impactar construtoras que não conseguem levantar os prédios. Cury, Cyrela, Exetec, Iven e MRV são alguns dos nomes que estão no radar ali de analistas nessa frente, por atuarem nas regiões afetadas. Para Vale, uma seca no Norte e Nordeste pode ser algo benéfico para a empresa por conta de sua operação na região, principalmente em Carajás. Chuvas mais fortes no Sudeste, no entanto, acabariam prejudicando a atividade das minas de Minas Gerais. Enfim, são muitos cenários que podem ser desenhados. Bom, acho que o que fica para a gente desse vídeo é que nós temos que monitorar a questão de perto, né? Nem só pelos investimentos, claro, mas pelo fenômeno natural que pode impactar a nossa vida diretamente. Claro que a gente aqui vai continuar de olho no tema e nos impactos na bolsa, que é o nosso trabalho. Acompanhe tudo isso aqui no nosso canal e também lá no site investnews.com.br, nosso portal. Já visitou? Tá cheio de notícias, de artigos, de conteúdo sobre negócios, finanças, investimentos, economia, enfim. E não acabou não. Pera aí, temos agora o Giro de Notícias. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que a desaceleração econômica da China pode causar efeitos em cascata na economia global. Apesar disso, ela não espera uma recessão nos Estados Unidos. Yellen avalia que a economia norte-americana está em um bom caminho para reduzir a inflação sem um grande enfraquecimento no mercado de trabalho. As exportações do agronegócio brasileiro somaram 82 bilhões e 800 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 4,5% em comparação com os primeiros 6 meses do ano passado. A receita gerada no período é recorde. O Ministério da Agricultura atribui o crescimento sobretudo à alta de 8% em volume nas exportações, que compensou a queda de 3,2% do índice de preços no primeiro semestre deste ano. O bilionário tcheco Daniel Kretinsky ficou mais perto de assumir o controle do endividado varejista francês Casino, depois que concorrentes rivais saíram da disputa. Um eventual negócio colocará fim no reinado de 30 anos do empresário Jean-Charles Nouri à frente do grupo, que é um dos principais acionistas da rede brasileira de varejo GPA. Kretinsky vem disputando o controle do Casino com o grupo 3F Holding, que desistiu de sua oferta, citando um processo tendencioso e falta de informação. O Casino tem uma dívida líquida de 6,4 bilhões de euros e está à beira de um calote. É isso aí, Sammy Boy falou tudo, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Cafeína. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.